Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é um interessado em conhecer um pouco mais do nosso Parque Pedreira. Falo aqui em nome dos meus colegas Jamile, Michele e Rafael. Sou o Kaique, um dos sócios do empreendimento e vim contar um pouco mais para vocês do que se trata a nossa proposta. Aqui um pouco do que vai ser apresentado adiante, né? Primeiramente a gente vai passar algumas informações do parque, né, do nosso empreendimento. Em seguida, um diagnóstico que foi feito na região, um pouco dos impactos ambientais que já foram mapeados e um pouco do nosso programa de mitigação para com esses impactos. O Parque Pedreira ele vai ser implementado onde se localizava a antiga Pedreira São Paulo, né, no município de Rio Grande da Serra. E a ideia principal dele é que ele se torne um meio de lazer e que traga prestação de serviço à população da região, trazendo também oportunidades para movimentar a economia através dos moradores. O foco principal seria as atividades radicais e de ecoturismo, como a gente vai ver nos equipamentos mais adiante na nossa apresentação. As principais atividades propostas do parque seriam essas, né? O viveiro de aves com aves típicas da região, né? Endêmicas da Mata Atlântica. Teríamos também trilhas na mata, aproveitando caminhos já traçados atualmente. Teríamos também, além da ciclovia, um bicicletário, então seria possível também iniciar o trajeto através do parque, né? Também escalada, né? Nos Pedreira, rapel, também teríamos quadra poliesportiva para a prática de diversos tipos de esporte e tirolesa. Em relação à estrutura do parque, a primeira coisa que vale comentar aqui é que nem toda a área dele seria composta de uma área controlada, né? Até porque no meio do parque passa uma importante rodovia, né, da região e no começo do parque ali teria uma extensão, né, seria uma extensão do parque linear que já está sendo implementado ali na rua ao lado, né? Assim como a ciclovia também que teria uma continuação dentro do parque. E nessa área que é de livre acesso, os equipamentos, né, principais equipamentos que seriam disponíveis para os visitantes seria o restaurante, a pousada, o centro de treinamento, o BS Pedreira, o bicicletário e as quadras poliesportivas, né? Uma grande extensão do parque ali, que é a área em verde aí no mapa, seria destinado para arvorismo, trilhas e tirolesa. Outra parte ali em rosa também é onde ficaria o rapel. A partir do estudo que a gente realizou da região, a gente pôde delimitar as áreas de influência e a área diretamente afetada seria dentro dos limites do parque, né, que seria a região onde as atividades ocorrerão. A área de influência direta é o município de Rio Grande da Serra e a área de influência indireta seria a região do ABC Paulista. Com relação à obra, né, ela ocorrerá, né, das 10 às 17 horas, todos os dias. Aproximadamente 25 operários irão trabalhar na obra e a prioridade seria de contratação de pessoas residentes na área de influência direta do empreendimento, ou seja, do município de Rio Grande da Serra. Falar um pouco agora sobre o diagnóstico ambiental que foi feito na área. Com relação ao meio físico, né, a região se encontra na bacia hidrográfica do Alto Tietê, dentro especificamente da subbacia, né, da Billings-Tietê. Dentro dos limites do parque, a gente tem algumas áreas de proteção permanente, principalmente áreas de alta declividade próximas ao paredão da antiga pedreira e interseção também com algumas áreas de corpos hídricos. O clima da região tem uma pluviosidade significativa, né, ao longo do ano inteiro. A característica é de inverno seco e um verão com chuvas. A temperatura varia de 13 graus a 27 graus. O biótico, da parte da fauna, a gente tem a presença de animais endêmicos e ameaçados na região. É uma das preocupações que a gente levou em consideração aqui durante todo
toda a elaboração do estudo para o parque, assim como a vegetação em regeneração e espécies também ameaçadas em extinção, por exemplo, aqui o xaxim, também uma preocupação que a gente tem aqui durante todo o estudo e pós-implementação do parque. Agradecer aqui meu sócio Kaique pelo começo da apresentação. Eu sou o Rafael, um dos sócios também, proprietários aí do empreendimento. Sou engenheiro de formação, mas trabalhei e fiz minha carreira toda em banco. Bom, quanto ao meio antrópico, continuando a nossa análise dos meios, a gente pode perceber pela nossa imagem que, de certo modo, o terreno ele acabou sofrendo diversos desmatamentos aí da mata original. Então, nós temos diversos fragmentos da Mata Atlântica, né? Só que espalhados pelo terreno da nossa AID, do município de Rio Grande da Serra. Dá para perceber também que as principais construções aí, as áreas urbanizadas, elas foram feitas próximas à várzea do rio. Então, são os pontos em vermelhos, que também estão bem fragmentados pelo mapa. Eles estão próximos aos pontos marrons. Isso vai ocasionar alguns problemas e dificuldades como enchentes na região. De modo geral, as principais atividades econômicas na região são o comércio, mas é um comércio mais voltado para atender a própria população na região, sem grandes shoppings e etc. É mais aí um atendimento local. E a agricultura acaba se destacando, né, principalmente em frutas, mas de certo modo é bem fragmentado, seja os fragmentos de mata, seja os fragmentos urbanos ou os de chácara. É bem espalhado aí o nosso uso do solo. Bom, para contextualizar, vamos passar por alguns grandes tópicos, algumas grandes áreas do meio antrópico, começando pelo saneamento. Como vocês já sabem, né, a população aqui é atendida pela Sabesp, porém, como eu já comentei no slide anterior, é bem fragmentado, seja a chácara, seja a mancha urbana, né, as áreas que têm urbanização consolidada. Isso traz alguma dificuldade operacional e o esgoto da cidade apenas atende 53% dessa população. Outra questão que já havia sido comentada é que as áreas urbanizadas elas foram feitas próximas às margens do rio. E é uma região que, invariavelmente, ela é alagada ao longo do ano. E isso acaba fazendo com que o sistema de drenagem da cidade sofra e ocorra também as enchentes na cidade, dependendo da época do ano e do volume de água aí que chover na cidade. Já os resíduos sólidos, eles são coletados e enviados para a cidade ao lado, a cidade próxima de Mauá. E a produção aí de lixo, de resíduos sólidos por habitante é em torno de 0,79 quilos por dia. Em relação à mobilidade urbana, a estação Rio Grande da Serra, pela CPTM, é o grande destaque, porque faz a conexão com as cidades do ABC, além de conectar com a região metropolitana de São Paulo. Já em relação ao rodoviário, sistema rodoviário, nós temos aí a rodovia Ribeirão Pires Paranapiacaba, que dentro da cidade acaba mudando de nome para deputado Antônio Adib Chamas. Ela é a principal saída para se conectar com o Rodoanel e também com a Avenida do Estado. Então, é o principal fluxo aí de carros da cidade. Como tudo na cidade, a ciclovia também é fragmentada, sendo seus principais trechos nos fragmentos urbanos mais importantes, que são em volta da rodovia Adib Chamas, que também contempla a CPTM ali próxima, e o Parque Linear. Então, esses dois trechos de fragmento urbano possuem ciclovia, porém não se conectam. Já adiantando uma das obras, um dos impactos que esse empreendimento vai trazer de benefício para a população, a gente propõe fazer de forma pro bono a conexão entre essas duas ciclovias, como a gente pode ver aí na imagem, em destaque em amarelo. A cultura e a educação em saúde também carecem na cidade. Existem poucas escolas e creches, e a infraestrutura de saúde e equipamentos públicos de lazer e cultura não são suficientes. Com destaque para a saúde, gostaríamos de esclarecer que durante a nossa análise, a população acaba enfrentando filas indo até o centro da cidade, né, não tendo que se deslocar, ou mesmo indo para municípios vizinhos. Uma das nossas propostas aqui do parque é acabar, pelo menos, aí com esse grande deslocamento e o tempo de fila ser reduzido, porque a gente propõe construir de forma pro bono uma UBS. Lógico que depende da participação aí, né, da parceria junto
com a prefeitura, governos estaduais e federais, mas a construção a gente acaba garantindo, né? Vai depender também da parte pública, como é que eles vão assumir a gestão aí da UBS, mas a ideia é que a gente consiga trazer mais qualidade de vida para a população. E é lógico, ainda sobre esse tema, a região ela acaba possuindo uma grande oportunidade histórica cultural devido à pedreira, né? Então a gente pode até falar do bonde, ou mesmo dos resquícios arqueológicos que ainda tem ali no sítio, e também da parte ambiental turística, já que a Mata Atlântica ela é um destino aí procurado das pessoas que procuram esse ecoturismo. Então existem oportunidades e muito trabalho a ser feito. Sobre a população da região de Rio Grande da Serra, a gente tem aí em torno de 52 mil habitantes e as principais atividades são a comercial local. Então, como a gente já havia dito, ela é mais para atender a população mesmo que mora ali na região, então ela é pouco desenvolvida, às vezes carece em produtos que você precisa, então às vezes precisa buscar realmente em outras cidades. E a agricultura, né, principalmente na parte de frutas, mas também ela não é grande, né, ela é bem de minifúndios distribuído pelas chácaras que existem pela cidade. Bom, chegamos ao carro-chefe, né? Todo mundo quer saber, mas e aí? Muita coisa aí que você está falando, parece muita coisa positiva, mas e aí? Quais são os impactos negativos? O que tem de bom? Então, chegamos aí ao destaque, que são os impactos ambientais. Vamos começar então falando sobre os impactos positivos. Então, primeiro, de destaque, a aplicação de recursos financeiros na região. Então, vamos sim investir na região, como a gente já falou da UBS, já falou da ciclovia, existe bastante coisa de infraestrutura que é necessário a gente melhorar na região para que o atendimento, para que o funcionamento do parque também ele seja o mais adequado, né? E que sempre continue atraindo aí turistas e usuários para o parque. Então a gente vai fazer aí a aplicação de recursos financeiros em toda aí a região da nossa AID. Óbvio que quando você começa a fazer aplicação de recursos, você começa a fazer obras, você começa a construir, isso também se torna um alvo aí para investidores na região. E, consequentemente, o nosso comércio local, né, que a gente disse que é tão pobre assim em variedade e também não consegue ter grande atendimento, conforme começa a se construir, começa a se ter mais dinheiro circulando na cidade, o comércio local também vai ser afetado de forma positiva. Vamos ter uma maior movimentação capital dentro da cidade e isso vai com certeza aumentar os nossos comércios locais, começando a se especializarem, melhorarem e crescerem. O emprego é uma coisa complicada na cidade. Muitas pessoas que acabam nascendo fora do centro têm aquela falta de perspectiva, né? O que eu vou fazer? O que vai ser? E mesmo as pessoas que moram no centro acabam tendo que trabalhar, às vezes, em outras cidades por falta de empregos que ocorrem aí na região. Mas, com a implantação do parque, vamos gerar emprego desde a implantação até a sua operação. Então, isso vai ser muito importante, porque a gente vai ter um polo empregatício dentro de Rio Grande da Serra. Isso vai ser muito importante para a população local. Outra coisa que o parque pretende trazer é a conscientização ambiental. Durante as nossas visitas ao local e etc., vimos muita sujeira, entulho jogado na mata, né? Além disso, muita gente devastando, seja com pequenas queimadas, derrubando árvores ou mesmo invasões ilegais aí na zona da mata. Então, a ideia aqui é fazer essa conscientização ambiental para a gente poder tornar esse ambiente mais amistoso e a gente conseguir conservar, né, como o nosso amigo Kaique disse, essa fauna que é tão diversa, né, tem uma grande biodiversidade e endêmica da região. Então é muito importante esse impacto da conscientização ambiental da população. Como tudo na vida, nem tudo são mar de rosas. Então, existem também sim lados negativos, porém a gente já está trazendo eles aqui e comentando também sobre algumas mitigações, né? Porque não adianta a gente falar o impacto e não trazer a solução para a população, né? Então é muito importante a gente também trazer a solução. Então, já de primeiro impacto, quem mora no local do parque, lamentavelmente, vai ocorrer parte, né, da desapropriação dessa população local. O terreno ali ele era uma área que não era dessa população, então são invasões. Lamentavelmente, essa população ela vai ter que sair de lá. A gente vai indenizar a população, né, como é previsto. Então, todas as benfeitorias que foram realizadas nos terrenos aí que eram dessa população, que foi invadido, enfim, sem estresse em relação à invasão, mas o que você construiu, você vai ser pago, sim.
E vale ressaltar também que não só ser pago, né? Porque às vezes é muito difícil. Você tem o dinheiro e aí vai fazer o que com o dinheiro? Vai procurar casa onde? Bom, trazendo aqui até um pouco da minha experiência, né, no setor bancário, no setor aí de hipotecas, no setor imobiliário, a nossa ideia é que toda essa população que vai ser desapropriada do parque, né, ela além de ser indenizada, ainda quer um pouco mais a fundo, né? A gente também vai dar a consultoria para que essa pessoa não saia gastando dinheiro de qualquer forma, sem pensar, para que ela consiga sim achar de uma forma legal sua nova moradia. Então isso é muito importante. Nós já havíamos falado um pouco sobre resíduos sólidos, né? Na região tem bastante entulho que é jogado aí na mata, né? Talvez muito bota fora irregular que aproveita essa região sem dono, né? E acaba jogando entulho na região. Também tem muita gente aí que joga lixo no chão, bastante garrafa PET. Isso já é o lixo que existe hoje na região, né? E com a obra, a gente vai acabar gerando sim um pouco de entulho, vai acabar gerando natural de qualquer obra, né? Então a gente vai aumentar essa geração de resíduos sólidos. Porém, algo que a gente já havia comentado também é que nossa obra vai dar o destino correto, né? Todo o nosso lixo que a gente gerar, todo esse entulho vai ser utilizado botaforas regulares, né? Lixos que a gente for encontrando também no parque, apesar da gente fazer parte do projeto cercar, mas tudo que for ali da nossa região, do nosso parque, o que acabar ali caindo de lixo, vamos separar, né? Para que possa ser feito a destinação correta desse lixo, o que der para ser reciclado, o que são resíduos que não são recicláveis, a gente vai destinar aí da melhor forma para que a coleta municipal possa realizar o seu trabalho. Esse tema aqui é um pouco mais complicado, vou tentar ser o mais simples aqui possível, mas quando a gente acaba fazendo uma construção, né, principalmente eu que sou formado em engenharia civil, você acaba fazendo impermeabilização de solos, né? Então a água que antigamente tinha uma velocidade, né? Então ela chove, né, na região e acaba infiltrando dentro do solo e ele vai devagarzinho se acumulando aí no lençol freático para cair no rio. Uma vez que a gente impermeabiliza esse solo, a velocidade da água, então ela acaba correndo aí mais rápido para os rios ribeirinhos. Então é como se a altura do rio pudesse aumentar, né? A nossa vazão, a velocidade que o rio vai andar ali vai ser maior. Isso pode acabar influenciando, por exemplo, em enchentes, posso acabar aí mudando também aí a trajetória, o escoamento da água, né? Então, para evitar esse risco, já sabendo que depois do parque existem zonas de várzeas e que a cidade já sofre de enchentes, vamos construir ali na parte onde vai ficar a praça e onde vai percolar boa parte, né, onde vai escorrer boa parte aí da chuva, a gente vai fazer um tanque. Esse tanque é como se fosse um piscinão. Então, choveu, ele não vai cair direto aí na várzea ou no córrego. Ele vai primeiro para esse tanque e a ideia dele é reduzir, ele vai acumular esse volume, vai reduzir a vazão, né, a velocidade que a água vai sair dele. E esse tanque, conforme ele for encher, ele vai liberando devagarzinho, né, a água pro córrego, mas a gente também vai poder aproveitar essa água como se fosse uma cisterna para fazer aí, por exemplo, pequenas irrigações, lavagens aí de solo. Então ainda vai dar para aproveitar essa água. Querendo ou não, existe um comprometimento da biodiversidade, né? Já que a gente acaba fazendo obra, isso acaba espantando a fauna, acabam derrubando algumas árvores para poder fazer também aí as construções, né? Então você acaba tendo comprometimento aí de espécimes e seres vivos, né? Barulho espantando o pessoal e tudo tal. Porém, a gente também tem que detalhar aí o que a gente vai fazer de mitigação, né? Também tem alguns lados aí que a gente vai acabar mitigando e no futuro vai ser até melhor, né? Apesar da gente fazer esses impactos agora, nesse momento, algumas derrubadas, né, de árvores, alguns barulhos aí que vão espantar os animais, a gente vai fazer toda a construção, mas já aproveitando o que já foi danificado. Então, aproveitando as trilhas já existentes e, por exemplo, o nosso viveiro, a gente vai fazer um viveiro que dentro do viveiro vai aproveitar as árvores que já existem dele. Então, o impacto de derrubada de árvore, de supressão aí da vegetal, vai ser mitigado, vai ser pequeno, né? E fora isso, a gente também vai cercar o parque, né? Como o Kaique mostrou lá no começo, tinha muita invasão, né? Muita gente que entra de forma aí no meio da mata, acaba coletando as coisas, ou acaba aí caçando espécies que não poderia caçar, né? Ou mesmo invasões de casas aí para construir nessa região. Então isso vai meio que acabar, porque com todo o cercado, isso a gente acaba mitigando. Então estancamos, né? O ferimento, seja de animais, né? Seja da flora, né? Das árvores. Mas lamentavelmente tem sim esse impacto, mas ele vai ser mitigado. Para finalizar nossa apresentação, né, o último impacto, talvez um dos mais esperados, né? Calma, gente, calma, vai dar tudo certo. Mas é em relação aos acessos, né?
Então vai ter o gradeamento, ele vai ser instalado, né? Então na fase de operação já não vai dar mais para acessar, né? Essas áreas vão estar restritas, até pelo que a gente já apresentou, para mitigar aí, por exemplo, o entulho que o pessoal descartava na mata, caças ilegais ou mesmo a invasão, né, derrubada dos terrenos para fazer aí moradias de forma ilegal. Então vai ter o gradeamento, né? Isso é previsto no projeto e lamentavelmente o campo de futebol, o tradicional campo aí da pedreira, né, dos operários da pedreira, que já sediou grandes jogos, né? Inclusive eu que sou da Baixada Santista, né? Alguns times como o que eu torço da Portuguesa Santista já jogaram lá, mas lamentavelmente no nosso projeto arquitetônico ele vai acabar saindo de lugar, né? Vai ter que ser aí desfeito. Porém, o nosso plano mitigatório, eu acho que ele, assim, o que ele vai trazer de valor vai acabar compensando isso. Então, já faz parte do nosso plano, né, nosso projeto arquitetônico, a construção de 2 quadras poliesportivas. Para quem já visitou Ibirapuera, né, quem teve a oportunidade, a ideia é que sejam quadras, né, com bom padrão aí de qualidade, que vão ficar aí disponíveis de forma gratuita, né, de livre acesso para toda a população. Então, a gente está trocando aquele campo, né, que é histórico, não vou aqui, né, mas que estava aí maltratado, faltando cuidado por 2 quadras aí de grande padrão, né, vamos brincar aqui de padrão FIFA. Em relação ao acesso, o gradeamento, se forem ver o projeto, ele fica no entorno da mata, né? É mais para proteger mesmo. Então, existem áreas que vão ter assim, acesso ilimitado, né? Até porque vamos construir a UBS, vai ter, por exemplo, centro de treinamento, restaurante, outros instrumentos aí de infraestrutura, e eles vão ficar nessa praça que vai ser de livre acesso. Então, os populares podem usufruir aí de forma ilimitada. Porém, os acessos aí à parte mais de natureza, de esportes radicais, eles vão funcionar, né? O gradeamento vai ficar aberto, porém vai respeitar o horário de funcionamento do parque. Para acessar o parque vai ser de forma gratuita, então não vai ter esse problema, né? Você vai pagar apenas o que for utilizar, então vai praticar ali uma atividade esportiva, vai acabar contratando um serviço, vai tomar um picolé no parque, vai pagar por esse serviço, mas o acesso ele diminui o horário, mas porém você ainda vai ter acesso. E lógico, vamos ter aí a segurança, câmeras de monitoramento, então, de certa forma, para aqueles que depredavam o parque ou jogavam sujeira e etc. e afins, isso também vai acabar reduzindo uma vez que a gente vai ter um maior monitoramento, controle e segurança do parque. Bom, eu queria agradecer a toda a população, a todos os técnicos, aos meus sócios, a todos aqui que estão presentes nessa apresentação, seja de forma virtual, seja de forma presencial, né? A gente respeitando aí as restrições que o Covid nos traz. Queria agradecer a compreensão de todos. Também nesse último slide, a gente disponibiliza as nossas mídias sociais para que aqueles que tiverem alguma dúvida que não foram esclarecidas durante aqui a nossa reunião, possam, porventura, depois entrar em nossas mídias sociais ou no nosso saque para esclarecer as demais dúvidas. No mais, gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado.